Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Aqui Não. O Aqui Não já passou e já teve ouvintes 10 mil pessoas em todo o país. Entre eles, muitos empreendimentos. Um que nos chamou a atenção pela sua administração e empenho é o Shopping Cidade das Artes. Temos a honra de receber aqui hoje no nosso podcast o gerente-geral da unidade, o senhor Luiz Nato. Seu Luiz, seja bem-vindo. É o que deseja aí o Aqui Não, Paulo e o nosso parceiro aqui, o William. Eu que me sinto muito lisonjeado pelo convite de estar contribuindo aqui com a minha experiência junto com vocês. Tenho a agradecer também as nossas parcerias, os nossos treinamentos lá no nosso Shopping Cidade das Artes. E estamos aí para bater um papo legal e trocar experiências aí nessa tarde maravilhosa. Poxa, que maravilha. Vai ser muito atrativo para nós, principalmente para que nós possamos conhecer um pouquinho como que é o mundo administrativo de um setor comercial. As pessoas veem a magnitude do shopping, mas não faz ideia, né? Não se dá conta de como que é a administração desse empreendimento, né? De todos os setores. Nós somos um programa voltado para atenção à emergência, mas é lógico, a administração, seja ela do setor público ou privado, faz muita diferença. Seu Luiz, para começar, como que surgiu aí a ideia de se tornar essa fera aí da parte da administração? De que ramo que o senhor vem? A parte de o que o senhor estudou na área? Fala um pouquinho pra gente. Então vamos lá, eu comecei no West Plaza Shopping em 1991. Por uma grande coincidência, eu venho do setor financeiro, de auditoria, e o grupo Paulo Malzone resolveu entrar nesse mundo maravilhoso e espetacular de shopping center. Que legal. Então, era um grupo de varejo, onde era Sears, Sandys, Bob's. E no antigo prédio da Sears Paulista, na rua 3 de Maio, surgiu o Shopping Paulista, que foi o primeiro shopping do grupo. E aí o grupo resolveu encerrar as atividades da Sears no Brasil e começou a carreira no shopping center. E eu fui convidado para inaugurar o West Plaza, que foi o segundo shopping do grupo, né? Poxa, que maravilha. Então, eu já tenho aí 32 anos nessa carreira. Eu posso dizer que é uma cachaça para quem gosta de gente, para quem gosta de cliente. Muita gente discute quem que é mais importante, se é o cliente ou se é o lojista ou se é o parceiro. E todos nós somos importantes, porque ninguém vive sem ninguém. O lojista é tão importante quanto o consumidor é tão importante quanto o empreendedor. Então, nós tratamos isso com muito carinho e sempre com uma dedicação exclusiva e com muita fidelidade ao nosso cliente. Seja ele lojista, seja ele parceiro ou seja ele consumidor. Os três são muito bem-vindos e isso que faz um crescimento. Falando agora sobre o Shopping Cidade das Artes, é um empreendimento do Grupo Caçula, é o primeiro shopping do grupo, é um shopping espetacular, com potencial de crescimento gigantesco. Nós já temos no bairro quase 230 mil moradores e crescendo, e um shopping que não para de crescer. Agora, no mês de março, nós tivemos 45% de crescimento nas vendas e 8% em tráfego de clientes. Nossa, que maravilha. E uma coisa espetacular, não para de crescer. Então, o nosso trabalho está sendo muito bem feito e a região está adotando o shopping. É lógico que você tem algumas interferências, seja ela de obras ou seja ela com perfil externo, falta de luz, enfim. Tudo acontece, mas isso não é um diferencial do Shopping Cidade das Artes. Isso acontece no universo de shopping center. Até antes do senhor chegar, eu estava conversando com o William aqui e a gente falando que quem vê amor no vê dor, né? Muitas vezes, principalmente na parte da administração em si, né? Na parte seja condominial ou seja na parte comercial, né? Fala para mim um pouquinho, qual é a maior dificuldade que o senhor vê dentro da administração desse setor comercial? Olha, são várias, né? Primeiro, a qualificação do profissional, porque ele tem que gostar de pessoas. E muita gente acha que trabalhar num shopping é só mil maravilhas, e não é. Você tem que ter uma dedicação muito especial, com muito carinho, com muito afeto, porque você lida com gente. E hoje em dia, com essas mudanças que a nossa sociedade anda mudando, você tem que ter muitas precauções. Por exemplo,
Antigamente, quando eu iniciei lá em 1991, se tinha uma ocorrência, o segurança pegava pelo colarinho e jogava ele para fora. Exatamente. Hoje você tem que ter um carinho todo especial com todo tipo de cliente. Você não pode ter a menor discriminação em nenhum momento do período que o shopping está aberto ou mesmo que ele está fechado. E isso é uma dificuldade muito grande. Porque, por exemplo, o pessoal que atua na área de segurança ainda tem aquele velho preceito de ser um policial. E hoje ele não é. E hoje não é. Hoje ele é um atendimento ao cliente. Ele é o meu cartão de visitas. Quando você chega no shopping, quem é que você vai procurar em primeiro lugar? Segurança. A primeira pessoa que eu vou é no segurança, na recepcionista, no fiscal de piso, né? Que normalmente a gente trata assim. Então, é isso que o senhor falou. Eu acho muitas vezes que, até por ele ser um profissional de linha de frente, ele tem que estar muito bem preparado. Sem dúvida. Isso, né? Então, a gente tem um departamento de recursos humanos dentro do grupo muito atuante. Periodicamente, você tem que estar fazendo os treinamentos necessários e explicando para ele as mudanças do cotidiano que são diárias. O Poder Legislativo está aí há quase todos os dias, nós estamos tendo mudança na legislação e a gente tem que estar treinando esse pessoal para estar atendendo todas as demandas e todas as necessidades do cliente. Entendi. Seu Luiz, quais são os desafios que antes da pandemia era de uma forma e houve a mudança posterior à pandemia? Os desafios comparativo de antes da pandemia e posterior à pandemia. Então, antes da pandemia, o shopping center, o cinema, os lugares de grandes aglomerações, os eventos, o pessoal ia sem a menor preocupação. Hoje, você já tem alguma preocupação. Então, você vê que ainda quase 2 anos após a pandemia, tem gente que vai de máscara, tem gente que prefere o delivery. Então, a gente está se readaptando. Por exemplo, vamos pegar um grande restaurante aí. Estava conversando com um empresário esses dias atrás, a venda dele hoje, no físico, é 40%. 30% é delivery e 30% é drive-thru. Então, esses hábitos a gente também tem que estar mudando. E aí entra o grande diferencial do shopping, o evento. Então, para você atrair o cliente e deixá-lo no shopping, nada melhor do que um bom evento. Então, você tem que também estar se reinventando. Eventos infantis, no sábado retrasado a gente fez o evento de troca de camisas de futebol, o final de semana passada foi uma coisa que estava em desuso, a troca de vinil, de CDs, ninguém mais. Eu tive lá, eu vi. E foi maravilhoso, lá, cara, assim. Maravilhoso. Muita gente, muito público, seja rock and roll, seja pop, foi uma coisa extraordinária. Que a gente só ouvia falar lá na Galeria do Rock, no centro da cidade, no Semos Praimbu. É verdade. Sábado agora teremos o nosso primeiro feira de adoção de pets. Então, a gente tem que diversificar. Já tivemos o treinamento com vocês, Dia do Coração lá. Da Dia saúde. do Coração, lembra? Estive lá. O evento, tive com o Ilha lá, a gente com toda tem que estar diversificando. Na cultura, já tivemos jazz, já tivemos capoeira. A chegada do Papai Noel foi com a Banda Municipal de Imbu. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Apagamos todas as luzes do shopping, o Papai Noel descendo as escadas rolantes, que é uma coisa que a gente inova. Então, pós-pandemia, é exatamente isso, você inovar, você não ficar só no mesmo. Antigamente, o cara ia pro shopping para comprar, hoje ele quer entretenimento, Exatamente. ele quer lazer, ele quer uma experiência, serviço, né? ele quer uma experiência bacana, diferente, entendeu? Então, entender o que o cliente quer da região e atrair para no shopping. Exatamente. Você sempre tem que estar antenado com o consumidor. Por isso que um departamento que muita gente, muitos empresários da indústria de shopping center não dá muita importância, mas eu sou vital importância, é o nosso saque. Porque é através do saque que você vê a necessidade do cliente. Não só comercial, eu quero determinado setor de operação, como o próprio entretenimento. É muito importante você escutar o cliente, porque ele que vai trazer as necessidades. E muitas vezes, essas ideias dos eventos partem deles, ou do próprio lojista. Por exemplo, a ideia da transmissão dos jogos de futebol. Então, nós colocamos um telão, foi uma ideia de um lojista. Então, não
porque você tem uma grande experiência que você é o dono da razão. Você sempre tem que estar muito antenado para estar escutando todas as opiniões. Porque às vezes uma opinião que pode não representar nada pode se tornar uma grande ideia. Ela que vai fazer a diferença. Essa é a grande diferencial do pós-pandemia. Você tem que se reinventar todos os dias. Sabe qual é a grande sacada de trabalhar num shopping? Qual é a grande diferença de qualquer outra atividade? Você não tem planejamento. Porque cada dia é uma novidade de verdade. Lógico, você tem o planejamento financeiro, comercial e tudo mais que lógico você vai trazer. Mas o dia a dia, você pode se programar para acontecer determinado item da administração. Mas chegando no shopping, você pode ter N demandas diferenciadas, porque você trabalha com gente. Então, capacitar a equipe para o imprevisto também. Muito, muito. O quadro de fiscais, de bombeiro e de limpeza, você tem que estar qualificando todos os dias. E o grande diferencial hoje em dia, motivar, fazer com amor, fazer com carinho, tratar bem o cliente. Esse é o grande diferencial. Qualquer ser humano dentro do Cidade das Artes, ele é tratado de maneira igualitária. Esse é o nosso grande diferencial. E isso eu sempre trato principalmente com os fiscais. Porque alguns deles ainda acham que ele tem que estar lá correndo atrás do bandido. E eu digo para eles, quando acontecer, que graças a Deus no Estado das Artes nunca aconteceu, não serão eles que vão proibir, porque um quadrilheiro ou qualquer tipo de mau elemento que queira fazer alguma ação, ele vai fazer, porque ele se prepara antes, ele estuda o ambiente e tudo mais. Então esse é o maior desafio, estar motivando os nossos fiscais, todos os nossos colaboradores, seja ele da limpeza até o marketing, para estar motivado todos os dias, porque é uma indústria sensacional para quem gosta de gente. Para quem é da área de tecnologia e tal, não é muita praia de trabalhar. Isso não quer dizer que ele não possa trabalhar, porque dentro do shopping também você tem a área de tecnologia, monitoramento, alarmes e tudo mais. Agora, já é um departamento que ele fica lá quietinho na deles e tal, não está lá na linha de frente do shopping. Seu Luiz, falando em emergência, né, a gente sabe que hoje o Shopping das Artes é um shopping que eu conheço particularmente, né? Eu moro em Budas Artes, então tenho um carinho especial por esse estabelecimento que eu vi crescer ali, né? E fico feliz por ver crescer o público, né, que frequenta esse estabelecimento, e feliz em saber que tem esses profissionais qualificados lá dentro, né? Já aconteceu alguma ocorrência que chamou a atenção, onde o senhor falou assim, olha, essa ocorrência aí, a gente deve se preparar ou a gente deve manter uma atenção para essa ocorrência que aconteceu na parte emergencial? Olha, Paulo, já aconteceram N fatores, inclusive AVCs, fraturas e tudo mais. Mas o nosso bombeiro, ele é muito bom. Ele é muito Conheço bom. Conheço o Pedrão. Abraço, viu, Pedro? Conheço você, ele viu? É muito bem preparado. Sim. Ele não se apavora com a situação. Ele dá o primeiro atendimento. Que é o primeiro passo da equipe, né? Manter a tranquilidade, né? Porque você veja bem, muitos clientes até ainda têm um certo receio. Escada rolante, elevador, claustrofobia e tal. Então, o que me chama a atenção no profissional Pedro é a tranquilidade quando ele dá o primeiro atendimento. Às vezes a pessoa está com uma pressão 12/8, mas entrou dentro do elevador, ele trava e acha que a pressão está 20%, entendeu? Exatamente. Então, sempre esse primeiro atendimento. Mas ele tem a sensibilidade e a suscetibilidade de estar dando esse primeiro atendimento. E numa emergência, como num caso que aconteceu de um AVC, foi um colaborador, e a gente chamou o SAMU, mas os primeiros socorros ele está lá dentro da unidade. Normalmente que a gente fala, né, William? A gente costuma dizer que o treinamento de emergência, primeiro socorro, segurança, de uma maneira em geral, quando ela é mostrada com os olhos que precisam, agrega a qualidade do serviço que você está entregando. Seja no ambiente imobiliário, comercial, industrial, enfim. Segurança é qualidade, a gente sempre fala isso porque nós somos profissionais que lidamos com isso diariamente, né? E a gente vê pessoas que administram estabelecimentos como esse, que tenham essa visão, que nos deixam muito felizes. Sem dúvida. E mesmo o quadro de fiscais, sabe aquele atendimento... o primeiro atendimento, o básico, a cadeirinha de rodas, um copo d'água e tal, eles são muito bem preparados para isso.
Anteontem mesmo aconteceu de uma senhora no interior de uma loja, ela ter um mal súbito. Mas a gente já de primeira coisa, cador de roda, tranquilidade, uma aguinha e tal, porque realmente às vezes a pessoa dentro de um ambiente confinado, ainda mais hoje que as lojas estão super sofisticadas, né? Não é só estúdio que hoje tem toda essa tecnologia, não, no interior de loja é LED, cor, pisca-pisca, enfim. O cliente se sente um pouco constrangido, ou ter aquela impressão e acha que está passando. Então, esse primeiro atendimento, ele é muito legal aí por parte da equipe, né? O próprio mal súbito, desculpa, Paulo, o próprio mal súbito já deixa a pessoa constrangida, né? Sim, Ou familiar e tal. sim. Agora, quando a gente vê um profissional qualificado, no caso do bombeiro Bombeiro Civil Pedro, qualificado, quando o paciente ou o familiar olha para o Pedro lá, vê ele a tranquilidade, fazendo os procedimentos corretos, dá uma tranquilidade para o paciente. Porque na área de vocês, o grande diferencial do profissional tem que ser a tranquilidade. Você tem que transmitir muita tranquilidade ao cliente, ao paciente, no caso ali, quando ele está passando mal, né? E para isso ele é treinado. Ele acabou de terminar agora no curso de reciclagem dele. Excelente. É uma coisa que muda-se a todo instante. A medicina prova-se isso, né? Hoje tem a influenza, amanhã tem a influenza 4, amanhã tem a Covid-10. Você tem que ter conhecimento e treinamento precisa a todo ter instante, a requalificação né? periódica sempre, Periódica, né? exatamente. Hoje, quantos profissionais o Shopping Cidade das Artes hoje Hoje, tem diretamente? funcionários próprios, nós estamos com 42 e alguns terceirizados, né? Principalmente na área de operações. O Cidade das Artes ele é um shopping que ele está sempre em crescimento e sempre em manutenção, né? Então a gente tem vários profissionais que sempre tem os treinamentos. Nós temos o técnico de segurança do trabalho, que fica lá com os EPIs, treina. Agora, recentemente, contratamos 2 pintores, ele foi lá, deu treinamento para eles. Enfim, isso é de suma importância para evitar os acidentes. Acontecem, mas a gente tem que sempre estar muito preparado, né? A Costuma dizer que o acidente ele nunca... dificilmente, às vezes as pessoas chegam assim e falam assim, o acidente ele é evitável. Não, o que é, você neutraliza os danos. O acidente, felizmente, você não consegue evitar. Você não consegue evitar que venha alguém na contramão e colida com o teu carro. Com você certeza. sendo um bom motorista, tendo uma boa direção defensiva, use o cinto de segurança, mas você não consegue evitar que venha alguém na direção oposta e colida com o teu carro. Mas a sua boa condução e a sua boa precaução atenuou o dano, né? Que é justamente o que as requalificações que os profissionais passam hoje em dia e que a legislação muitas vezes cobrem, os próprios empreendimentos fazem isso, porque são cobrados da legislação, são cobrados dos órgãos públicos, né? Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Vigilância Sanitária, cobram a requalificação desses profissionais. Então é bem interessante até o que o seu Luiz falou pra gente. E é aquele treinamento que a gente treina para não utilizar, mas se for necessário utilizar, estaremos preparados, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem que ter também a sensibilidade de poder chamar o poder público, seja ele numa ocorrência de segurança ou de saúde, o SAMU, a Polícia Militar, a própria Guarda Municipal, eles têm que ter essa consciência que eles também, não é porque é um empreendimento privado que eles não vão dar essa assistência. E graças a Deus, em Bu, nessa área a gente está muito bem resguardado. É óbvio que às vezes... em determinada ocorrência, assim, se demora um pouco, mas a gente sabe que é natural, mas a gente fica muito feliz em saber que o atendimento vai ser dado e muito bem dado. Isso nos deixa muito tranquilos, né? Isso é muito bom. Que maravilha. População flutuante de circulação dia do Shopping Cidade das Artes então, hoje. Nós temos hoje, em média, 12 mil clientes transitando. E aí, aos finais de semana, ele bate de 14. O nosso recorde já foi 17.800 clientes no dia 22 de dezembro do ano passado. Nossa, que eu espero bater essa meta muito rápido e agora no Dia das Mães. Porque o varejo, ele tem essa característica. Essas datas, elas bombam. A gente tem que estar muito bem preparado. Então, segunda-feira, a gente começa a nossa campanha do Dia das Mães e
o auge da campanha realmente é na véspera do Dia das Mães. Que se é uma coisa que eu aprendi no varejo e continua, infelizmente, até hoje, que o brasileiro sempre deixa para a última hora. Então a gente fica desesperado. Ai, a campanha não foi bem feita. Chega no último dia, acaba os brindes, porque vai todo mundo comprar, né? Que maravilha. O que o senhor espera de um profissional hoje quando entra dentro do campo? O senhor quer alocar aquele profissional dentro do quadro de colaboradores hoje do Shopping Cidade das Artes? Qual o tipo de profissional hoje que o Shopping busca? Um profissional comprometido e principalmente conhecedor da área de atuação. Para isso, a gente sempre faz o treinamento, né? Com muita conversa, muito diálogo. Porque se ele tiver amor e comprometimento, ele vai longe. Hoje o grupo, ele dá oportunidades, porque é muito gratificante para um gestor pegar um profissional, por exemplo, da área de limpeza, e ver ele crescendo, não só no Grupo Caçula, no Grupo Cidade das Artes, como em qualquer grupo. É muito gratificante para o gestor, entendeu? Você me fez uma pergunta no início do nosso diálogo. O meu primeiro trabalho dentro de um shopping center foi fazer auditoria nas lojas, porque antigamente não tinha o rigor fiscal que existe hoje, era muito largado. Então, me desculpe os dois de antigamente, mas a sonegação corria solta. Então, a gente contratava estagiários, vocês devem se lembrar dos anos 90, 2000, de você fazer compra em qualquer loja e tinha um estagiário com uma pranchetinha anotando a venda. Exatamente. Muita gente não sabia. Qual que era a finalidade desse trabalho? Era apurar o faturamento para gerar um aluguel complementar para o empreendedor. Ou até mesmo, quando o cara tinha uma performance ruim, para saber qual o motivo que ele não estava vendendo, né? E hoje, 20, 25 anos depois do início da minha carreira, eu tenho CEOs de empresa que começaram como estagiário. Mas não é porque ele era estagiário que ele não se dedicava. Ele tem que sempre fazer o básico. Sim. Trabalho, comprometimento, estudo, qualificação. Hoje o que falta nos grandes profissionais brasileiros é a qualificação. O meu caso, por exemplo, você me perguntou qual a sua origem? Foi financeira. Só que de um tempo para cá, lá pelos anos 95, 96, eu saquei que a bola da vez era o marketing. O que eu fui fazer? Fui para a ESPN, fui me aprimorar, fui fazer minha MBA. Então, hoje, não que eu seja um profissional completo, longe disso, ainda tenho muito que aprender, mas a gente tem que estar muito antenado com o que está acontecendo com o mercado. Atualizado, né? Com certeza. Porque o financeiro, ele é uma área maravilhosa, mais dois sempre será quarto. O marketing, não. O marketing você tem que estar atualizado. Por exemplo, esse marketing digital, para mim, para o Luiz Cláudio se adaptar, é um terror, porque eu, modéstia à parte, eu sei falar bem, sei conversar e tal, mas eu sou um zero à esquerda em fotografia, em gravação, então eu deixo pra molecada fazer esse tipo de trabalho, aí, porque eu não nasci para isso, entendeu? Essa área digital, para mim, eu sou um zero à esquerda, então eu preciso de profissionais que são dessa área, até o meu filho e minha filha são dessa área digital e de eventos. Eles me auxiliam bastante, mas eu sempre deixo eles gravar. Eu falei no começo aqui que o seu Luiz é o que toca lá a parte de marketing, que tem os anúncios e as chamadas para fazer lá no shopping. Eu vejo lá no Instagram o seu Luiz que tá lá na frente, lá, até falo pra minha esposa, eu falo assim, ó, quem tá aqui, ó, o seu Luiz, puxando a chamada realmente do cliente. Então, pra Paulo, loja. Mas aí tem o bastidor. Eu extraio da minha pessoa de melhor, que é a fala, que é a comunicação e tal, como dizia o falecido Chacrinha, quem não comunica se estrubica. Mas eu tenho bastidores por trás, tem a gravação. Isso que o seu Luiz está falando é muito importante, do profissional, o gestor, né? O gerente geral, o gestor se conhecer. Opa, peraí, eu tenho esse conhecimento, mas esse daqui me falta. Então, essa habilidade eu posso transferir, eu posso direcionar o profissional. Opa, qual é o profissional da minha equipe que tem essa habilidade? Exato. Então, por que só eu, o gestor, não? Eu consigo gerir o local, mas eu tenho um profissional que vai ter melhor habilidade com isso. Vai se encaixar naquilo, né? Nenhum profissional é completo. Exatamente. Se Jesus Cristo, que é considerado e foi o ser humano mais completo, ele
foi morto e crucificado, o que diria de próprios mortais? A gente é incompleto. Por mais qualificação que você tenha, você não vai conseguir atingir todas as áreas dentro do seu trabalho. Então, para isso que se chama equipe. Você tem que formar uma bela equipe. Porque um complementa o outro. Exatamente. Se você conseguir, que é uma arte extremamente difícil, humano, você né? construir uma equipe, mas quando você tem uma base sólida, o resto você vai colocando tijolinho e vai subindo. E é isso que acontece no Cidade das Artes. A gente está crescendo sustentavelmente. Ou seja, a base foi muito sólida, porque ela foi construída com muito amor e muito carinho, né? Seu Luiz, dentro do segmento de legislação, licenças, né, a gente sabe que a parte de legalização do próprio Corpo de Bombeiros, as exigências hoje que o Corpo de Bombeiros determina que isso precisa acontecer para que a gente possa ter edificações mais seguras dentro do nosso país. É um papel primordial que o Corpo de Bombeiros faz não só dentro do campo da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, mas dentro do campo nacional de uma maneira geral. Qual que é a maior dificuldade que o administrador de um shopping encontra quando vai se iniciar uma obra que tem uma necessidade voltada para a parte de prevenção e combate a incêndio? Então, a constante mudança de legislação. Então, você está construindo a edificação e tal, de repente aparece uma NR lá diferente e você tem que correr atrás. Mas volto a te falar, o importante é a base ela ser construída. O detetor, o extintor, o sprinkler, as bases, as colunas de sustentação do equipamento, isso tudo é muito legal. E a grande gratificação assim da área de segurança de bombeiros é quando você consegue o AVCB, né? É um alívio gigantesco. Respira fundo, né? A hora que o tenente ou o coronel chega lá, aperta o botãozinho, tudo dispara, tudo funciona e tal. Agora, às vezes o cara chega lá com o foguinho embaixo do sprinkler, ele não dispara. Acontece, como qualquer sistema, é um né? sistema que tem um desgaste natural, tem mesmo desgaste sem a natural, utilização. E às Mesmo sem a vezes utilização. uma conexãozinha, ela não foi bem feita, ela se desfaz. Mas hoje o que eu vejo dentro dos profissionais, eles têm muito bom senso. Eles sabem, na hora da obtenção do AVCB... Sabe quando a empresa está querendo realmente dar o chapéu e sabe quando realmente. Isso aqui realmente foi uma necessidade. Porque eles são muito sérios. E você vê, depois de Andraus, depois de Joelma, enfim, desses grandes... A Boate Kiss e tal. Hoje a gente... eles, principalmente, estão se especializando. E a gente cai muito dentro daquilo que eu penso e trabalho, a qualificação do profissional. Não adianta você querer economizar numa coisa que pode ser um gasto violento no futuro. Exatamente. Então eu sempre falo para o lojista, não poupe no projeto, deixa de colocar o porcelanato, deixa de colocar um grafiato, mas gaste na sua segurança, no projeto da loja. Utilize cada milímetro do espaço da sua loja. E a segurança. Não deixe de se prevenir. Justamente o que eu ia perguntar para o senhor. Qual que era o papel da administração junto à logística nesse quesito? Então, o que o lojista pode e o que ele não pode fazer dentro da soleira da porta para dentro? Então, os projetos dentro do plano arquitetônico, do plano de arquitetura de 3D, ele faz o que ele quiser. Os projetos técnicos, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, incêndio, ele tem que se sujeitar às normas da administração. Então, elabora o projeto, envia para a administração, o nosso engenheiro faz as análises, dá de acordo ou não e retorna para a loja. Das 3 áreas, né? Hidráulica, elétrica, ar-condicionado e incêndio e... tem essa troca de... Tem. Tudo tem que ser rigorosamente dentro da norma. E é lógico, no caso do combate a incêndio, a gente também passa para a empresa que fez o projeto como um todo, que lá no nosso caso é a RJ. Aí, Júnior, tô fazendo um comercial, hein? Aí, Júnior! Para eles também darem uma avaliada se tá tudo ok. E passam pela vistoria final. Lógico, tá comendo solto a obra lá dentro. Então, a gente tá olhando e tal, mas não tá fazendo. Depois, tanto a nossa engenharia quanto
a parte de incêndios, faz a vistoria final, pode inaugurar. Durante a obra, quem será que fiscaliza essa obra? É o próprio pessoal do shopping, né? Mas não é uma fiscalização assim 100% rigorosa. Logicamente, a gente pega o projeto, vai lá, dá uma olhada e faz as análises que tem que ser Bombeiro feitas. sempre está Por passando exemplo, ali. eu não sei dizer tecnicamente, mas vou dar um exemplo básico. Vai a bitola de um cabo. Então, o cara tá passando lá a elétrica. O André, que é o nosso engenheiro, ele pega o projeto do cara e vai dar uma verificada se a bitola que o cara tá passando da elétrica, o quadro é mais fácil de identificar, né? Então ele vai lá no quadro e dá uma checada se realmente os circuitos e tal estão condizentes com o projeto de elétrica. Agora, incidentes acontecem? Acontecem. Eu já tive empreendimentos que nós tivemos um incêndio fenomenal que foi lá no fenomenal, não no sentido fenomenal, muito triste, mas foi um incêndio de grandes proporções. Proporção, né? Grandioso. Antes assim, da né? inauguração da loja. Não, com a loja inaugurada. Foi loja... um curto-circuito durante a madrugada. Tanto é que foi um incidente tão grande que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro que identificou a loja, porque como enfumaçou demais e a fumaça foi pro mall, todo mundo não sabia qual era a origem. E uma coisa também que eu aprendi, eles vieram tateando as paredes e aí, pelo calor da parede, eles identificaram a loja, porque como a fumaça correu por cima do forro, muita gente imaginava que era do outro lado o incêndio. Agora, você vê o que é a técnica. Eu fiquei muito bobo com a técnica. Eu não conhecia, por isso que eu falo para vocês. A vida é um eterno aprendizado. Ele chegou com a picareta e bumba! Saiu todo o fogo para fora. Ele foi exatamente na loja que estava ocorrendo o incêndio. Ele aplicou o que a gente chama de uma técnica de condução de calor. Então o calor ele veio de um corpo ao outro, e conforme a outra extremidade foi ficando mais aquecida, ele foi se aproximando. E aí ele achou o ponto exato para fazer a entrada forçada, né? Você vê quando o profissional é qualificado, ele vai na origem do problema. Exatamente. Né? O que é importante também, né? Educar, né? Não só o profissional que vai atuar dentro de um shopping center, mas o próprio lojista. Sim. Que ele tá lá para um outro atuação. Ele quer vender a roupa dele, ele quer vender o eletrodoméstico dele, ele quer vender o acessório dele, mas ele precisa entender um pouquinho sobre legislação, sobre projeto, sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer dentro da loja. Por exemplo, o extintor de incêndio é uma luta para eles terem, para eles recarregar. Porque eles nunca imaginam o que possa acontecer. Na cabeça deles, eles acham que é impossível ocorrer um incêndio. E acontece. E às vezes que colocou lá o extintor e não precisa mais renovar. Né? Vai ser, eu comprei, eles, tá aqui. Graças a Deus que você não precisou. Porque se você precisar, porque o negócio pegou fogo. Não tem jeito, né? E o papel fundamental até do próprio bombeiro civil, que está dentro da edificação, que é um orientador lá dentro, né? Que vai orientar o logística sobre a periodicidade de substituição daquele extintor, recarga, recondicionamento. Até mesmo no acompanhamento da obra, né? Ô, bombeiro, o engenheiro fala, bombeiro, dá uma passadinha lá, vê se tá tudo ok e tal. O bombeiro tem essa percepção. Com certeza. Observa um alarme de feedback pro engenheiro, pro gestor. Um alarme de incêndio que tá sem monitorar, ele observa, o alarme da sua loja não está monitorando, eu consegui observar. É interessante você acionar aí a sua empresa responsável, né? O bombeiro ele tem um papel fundamental. Fundamental. Do empreendimento. Infelizmente, alguns lojistas, eles são receosos em fazer investimento na área de segurança, mas tem que ocorrer, não tem jeito. Esse caso do extintor, que é uma coisa básica, mas ainda tem muita gente que acha que não precisa. Coloca lá atrás, escondidinho. Cultura brasileira, né? Vai acontecer só no vizinho. E às vezes, quando acontece no vizinho, aí o cara fala, um dia pode acontecer no meu. Ele acha que o extintor é feio, não combina com a decoração, às vezes, da loja, né? Deixa lá escondidinho no canto dele ali. Isso quando não pinta o extintor da cor da loja, né? Sim, sei lá, loja roxa, vou colocar o extintor roxo. Isso, exatamente. Eles não seguem as normas. É verdade. E é muito interessante porque o incidente, ele acontece no pequeno detalhe. Esse último princípio que nós tivemos de incêndio, não sei se vocês conhecem aquele secador, quando o lojista de moda feminina, ele coloca a roupinha na arara, aí ele vem, ele parece que ele é um como se fosse um a ferro vapor. Isso, pra deixar bem esticadinha esticadinha a roupa, bem O que passadinha. aconteceu? A consultora da loja pegou o abençoado celular e deixou ligado. Esse ferrinho, ele é um vaporzinho, ele foi secando, puf, deu curto.
O que salvou de um incidente maior? O extintor de incêndio. Extintor de incêndio. Só que aí é muito engraçado, né? Puta, mas saiu a fumaça. Da onde tá vindo? Tá vindo da loja X. Aí que cai a ficha dos caras o quanto é importante. Ou, às vezes, está descarregado, tem que pegar do vizinho. Ou do próprio shopping. Aí que ele conscientiza. Pô, se aconteceu lá, pode acontecer comigo. E acontece, gente. Eu já tive vários princípios de incêndio nesses 32 anos. É que são coisas que são pouco divulgadas porque não faz bem para a imagem de ninguém. Exatamente. Mas pro lojista que está lá, pro cliente e pra gente da administração, é que a gente tem que ficar atento 24 horas por dia. Exatamente, igual como o senhor falou, né? A ocorrência, ela não vê o momento de acontecer, ela vê a oportunidade, né? A oportunidade de acontecer. Então, que é muito parecido com a situação da segurança. Exatamente. O que acontece com um furto, com um roubo? O meliante, ele vê uma oportunidade e ele acaba fazendo. Os grandes assaltos, furtos, roubos e tal, são muito bem planejados. Mas esses pequenos furtos é oportunidade. O cliente deixa o celular lá e blá, 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 quando ele olha... Não tá mais. Coloca a bolsa na cadeira. A bolsa na cadeira. É o maior exemplo. Quase todos os shoppings do Brasil e do mundo orientam a cliente a não deixar a bolsa pendurada. Mas é automático. Você vai aqui no Shopping Ibirapuera, é o que mais tem. É a cliente com a bolsa na cadeira. Na frente disfarça o cliente, cria uma tensão ali, o outro vem e coloca a blusa em cima da bolsa, tira a blusa dela com a bolsa e vai embora. Exatamente. E às vezes o profissional, ele tá lá, ele já tá até vislumbrando essa possibilidade, mas o meliante, ele encontra sempre uma possibilidade nova de ludibriar lá a experiência do profissional de segurança que está lá. Então, o profissional de segurança, ele sempre está se requalificando. É o que eu sempre falo para todo mundo. A área da segurança, os especialistas, eles estão cotidianamente inventando modelos novos de segurança. Enquanto eles estão inventando, o meliante já está pensando em como que ele vai desmontar esse sistema. Não tem jeito. Eles têm tempo para isso, né? É impressionante. Seu Luiz, para mim... Foi uma satisfação ter o senhor aqui nesse nosso primeiro podcast, tá? Eu espero que não ocorra nada, né, que a gente precise, porque a gente sempre leva essa frase aqui ou aqui não para todos os estabelecimentos, já levamos lá pro Shopping Cidade das Artes, né, para todos os colaboradores. Então, para a gente foi uma satisfação ter recebido o senhor aqui, compartilhado um pouquinho da sua experiência, um pouquinho aí dessa expertise profissional na parte administrativa. Conte com Aqui Não, sempre para estar aqui. Eu quero que o senhor volte aqui para o senhor falar, dessa vez com o Pedrão, que é o bombeiro lá, e também com os meninos da segurança lá, para vir bater um papo bem descontraído com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado vocês pelo convite. Foi uma participação, uma satisfação muito especial aqui passar essa tarde com vocês. Para nós foi uma aula, né, Paulo? Passou rápido. Foi uma aula. E eu tenho a agradecer principalmente ao Papai do Céu e a minha equipe, porque eu faço com muito amor e com muito carinho, e por isso que eu estou há 32 anos nessa indústria maravilhosa. Né? Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado, viu? A minha vida sempre é um eterno aprendizado, e também agradecer a vocês e sempre estar lá no Shopping Cidade das Artes. E para finalizar, a gente tem que deixar o gritinho de guerra aqui sempre, né? Vamos olhar para a câmera, eu vou olhar para aquela lá, o seu Luiz vai olhar para dele, e nós vamos falar, porque eu vou falar a frase e vocês vão falar em seguida, Aqui Não. Pode ser? Claro! Então vamos lá. Ocorrência, Aqui Não! Paulão, mais de 10 mil pessoas. Vou de novo, deixa eu falar mais. E agora, compartilhando.